Fala galerinha, Prof. Tabata aqui para mais uma aula de biologia. Ei, primeirão, vambora que a gente tá aqui, ó, já na unidade 2, não é verdade? Exatamente, você aí que finalizou aí com excelência a unidade 1, agora nós estamos na unidade 2 e eu vou te pedir, viu, para ficar ligadinho, porque a gente ainda tem umas 2 unidades aqui para finalizar esse ano, então bora lá, sangue nos olhos, tá bom? Ó, vamos lá para nossa lâmina? Joga aí, diretor. Pronto, aula 19, tá, gente? 19.1. E nessa aula nós vamos falar sobre uma panorâmica, né, da célula, tá bom? E nessa panorâmica a gente vai começar um pouco pela teoria. E aí, quando a gente fala dessa unidade tão preciosa, tão pequenininha, minúscula e que é tão importante, porque dela se origina, né? Ou ela constitui cada ser vivo que você imaginar sobre a face da Terra. Exatamente, nós estamos falando da unidade morfofisiológica, a célula. E nessa aula nós vamos falar sobre essa descoberta e sobre aquilo que vai reger, né? Ou seja, aquilo que vai comandar toda a interpretação, o entendimento que nós temos sobre essa unidade. Tudo bem? Então vamos lá? Bom, iniciando aqui sobre essa palavra, né? Citologia. É justamente a citologia que é uma das partes da biologia que se preocupa com todos os aspectos relacionados a essa unidade. Então a gente sabe que a logia ou logos, né, significa estudo e o kitos, né, que é o citos, significa célula. Então a gente tem aí o estudo da unidade celular ou da célula, como propriamente dito, tá? Então a gente já viu que esse estudo está ligado à biologia, tá bom? E aí a gente vai ver todo esse conceito, também vendo quais são os níveis de sua constituição, a sua estrutura e a função ou funcionamento dessa unidade. Então as células, elas são unidades funcionais e estruturais básicas dos seres vivos, ou seja, ela é a unidade morfofisiológica, ou seja, ela tem um formato que adequa-se à fisiologia, ou seja, ao funcionamento, aquilo que essa célula vai executar no organismo vivo, certo? Só lembrando aí vocês podem pensar, como assim, professor? Olha aqui pra mim, rapidinho. Vocês lembram do formato das nossas hemácias? Parece um pratinho daqueles de barro, não tem? Só que elas são biconvexos, ou seja, elas têm uma profundidade no meio, na parte superior e na parte inferior, tá? E essa conformação, ela é importantíssima para a função que ela vai realizar. Qual é? O transporte dos nutrientes e junto com a hemoglobina vai fixar o oxigênio e vai transportar, porque o oxigênio ele é um gás preciosíssimo para várias reações, como por exemplo a respiração celular, que vai gerar muita energia no nosso corpo. Então tá uma coisa conectada à outra, tá bom? Pode jogar lá para mim. Continuando aqui. Então vamos ver a história desse processo de entendimento dessa unidade. Então a gente tem 3 personagens importantíssimos. Primeiramente aqui falando sobre o Robert Hooke, que em 1635 a 1703, né, mais especificamente 65, observou os espaços vazios de uma cortiça. Vocês têm a imagem aqui ao lado, tá? Preste atenção. Esse carinha, ele estava aí, tinha um microscópio muito rústico, que é esse que vocês estão olhando aqui ao lado, tá? Na parte de cima. Ele tinha esse instrumento óptico para poder observar várias estruturas que ele coletava na natureza e levava esse instrumento. E numa dessas observações ele pegou uma cortiça, cortou uma lâmina fininha e quando ele colocou nesse material, nesse instrumento, ele observou essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó. Ai, pai querido. Pronto. Já chega, tá, gente?
Meu Deus, não quer vir não. Pronto. Só que eu quero azul, obrigada. Pronto. E aí ele voltou lá nesse instrumento e visualizou isso aqui. Quando ele observou essa imagem, ele ficou ali encafifado. Ele falou, mas que coisinha tão ajustadinha, tão perfeito, que design extraordinário, né? E ele estava vendo, na verdade, ali a parede celular desse material que era de origem vegetal, a cortiça é de origem vegetal. Então a célula estava morta e ele estava vendo, na verdade, a parede celular. Quando ele viu isso aqui, ele colocou o nome de pequena célula, né? Ou cela. E aí ficou, posteriormente, chamado de célula, que era pequeno, tá bom? Então ele foi o que identificou e nomeou essa estrutura que hoje todos nós conhecemos muito bem. E aí nós temos o Hans e o Zacarias, né? Ambos pesquisaram e adaptaram instrumentos ou aparelhos para aperfeiçoamento dessa visualização de estruturas menores, né, microscópicas. Então, em 1590, eles inventaram o pequeno aparelho de 2 lentes e chamaram de microscópio, tudo bem? E aí, é lógico, aqui a gente está falando ainda do Hooke, né, do instrumento do Hooke. Mas vamos lá. Olha só, aqui a gente tem uma imagem bem legal daquilo que ele estava visualizando. Então, essa estrutura aqui, hoje nós sabemos que é a parede celular vegetal, tá bom? Muito bem. Quando os irmãos ali Hens, eles projetaram esses instrumentos, eles conseguiram ampliar ainda mais e conseguindo visualizar alguns micro-organismos, tá certo? E aí a gente também tem o Leeuwenhoek. Em 1675, o microscopista holandês Anthony van Leeuwenhoek revelou a descoberta dos protozoários. Olha só que legal. Além da descoberta dos glóbulos vermelhos, nossas hemácias sanguíneas em peixes, anfíbios e alguns mamíferos como o ser humano. Gente, sabe o que é legal aqui nesse período? Deixa eu ver se eu consigo acelerar um pouquinho, mas eu tenho que falar um pouquinho para vocês. Ó, sabe o que é legal? Pode jogar aqui para atrás a imagem, diretor. O que é legal é que quando eles começam a aperfeiçoar esses instrumentos para fazer essa visualização, eles ficavam tão curiosos com aquilo. Era um mundo, um universo que eles estavam descobrindo. Então, qualquer coisa que estava ali no ambiente, eles retiravam e faziam o corte, né, muito preciso para poder apoiar nessas lâminas e conseguir fazer as observações. Olha só, ele conseguiu ver protozoários, né, se mexendo, ativos aí em qualquer gota de qualquer garapé que eles estavam vendo ali, botava lá e ficava vendo esses micro-organismos. E também, olha só, glóbulos vermelhos, olha só o tanto de animais que ele ficou curioso, em peixes, em anfíbios, até em mamíferos. Então, eles precisavam ter a unidade celular para poder fazer essas observações, tá bom? Então, eles eram bastante curiosos, é óbvio que a ciência estava aqui se desenhando, se complementando ainda, porque muita coisa a gente precisava ainda de respostas, tudo bem? Joga lá, diretor. Também, Leeuwenhoek desenvolveu uma série de microscópios e lentes especiais entre suas atribuições. Então, tanto dos Hensens quanto o Leeuwenhoek foram aperfeiçoando essas lâminas que ampliavam inúmeras vezes a imagem daquilo que estava sendo observado, tá? E aí, a partir disso, né, nós temos aí de início... De início, os glóbulos vermelhos não foram considerados como células, uma vez que para Leeuwenhoek essas células pareciam deficientes, justo porque, gente, por causa dessa concavidade, né, biconcavidade deles. Tanto nessa profundidade quanto na parte inferior também eles tinham essa concavidade. Então eles achavam que estava defeituoso, né? Essas células pareciam deficientes de compartimentos básicos, tá? E a gente sabe que as hemácias, elas são anucleadas, hoje nós sabemos disso, né? Além disso, não existia sequer a hipótese de que os tecidos fossem estruturados totalmente por células. Então eles tinham curiosidade, pegavam diferentes tipos de animais, cortavam, reduziam em lâminas bem
fininhas para poder colocar no microscópio, para poder fazer observações, mas nesse período eles não tinham a menor ideia daquilo que nós conhecemos hoje como os níveis de organização dos seres vivos, desde o átomo, a molécula, a célula, os tecidos, os órgãos, os sistemas. A gente tem essa compreensão hoje, eles nessa época não tinham, tá bom? Então quando eles olharam demais, falaram, nossa, daqui tem alguma coisa errada aqui, tá certo? No final da década de 1830, o cientista alemão Matthias Jakob Schneider, dedicou-se ao estudo da estrutura e fisiologia das plantas, determinando também que todas as plantas apresentavam organização celular. Galera, então olha só, eles foram, tá, de algumas estruturas aleatórias, chegaram nos animais e também chegaram aqui nos vegetais e começaram a fazer uma construção, uma comparação. A gente tem na biologia uma disciplina chamada anatomia e fisiologia comparada. Para chegar nessa composição dessas duas disciplinas, a gente teve como base a pesquisa deles, porque foram eles que nos disseram como é que estavam isso e de que forma estavam presentes isso nesses organismos vivos, tá bom? Então ele começou, então eles fizeram uma comparação, poxa, os animais têm, os vegetais também têm, algumas estruturas são bem similares, algumas estruturas a gente precisa estudar um pouquinho mais como é que elas funcionam, a gente identificou, começaram a dar os nomes e aí começaram a descrever como que elas funcionavam e reagiam em cada um desses organismos, mas isso foi muito importante porque até então não se tinha uma ideia, um consenso, vamos dizer assim, entre eles, tá? E aí as pesquisas deles foram se afunilando, foram se juntando para formar o que hoje nós temos como teoria celular. Ampliei para mim, diretor? Então vamos lá. Ele conseguiu identificar nos vegetais, o outro nos animais, e aí a gente vai. O Theodor Schwann, médico, em 1839, dedicou-se ao estudo da anatomia dos animais. Então, quando lá os anteriores, Schneider, né, estavam estudando aí e verificando diferentes tipos de estruturas, aí esse daqui dedicou-se mais aprofundadamente na anatomia dos organismos vivos que ele tinha contato, ou seja, o grupo dos animais. E aí começaram a formular a hipótese. E que hipótese era? Ou seja, hipótese é aquela questão que a gente tenta responder, né? Então ele criou a hipótese de que todos os seres vivos eram constituídos por essas unidades pequenas chamadas de células, construindo então a base da teoria celular, que vai dizer o que, galera? Então, os fundamentos da teoria celular formada a partir de todos esses cientistas da época, né, nessas décadas aí que se passaram falando sobre essas identificações, tanto nos vegetais quanto nos animais. Então, eles concluíram que todo ser vivo, ele é constituído de células. Até hoje não existiu nem nada que derrubasse essa teoria. Todos são constituídos por células. É ser vivo, é constituído por célula, por menor que seja. Segundo ponto, ou segundo fundamento, uma célula só surge de outra pré-existente. A gente tem aqui, dentro das aulas, acredito, do primeiro ano, deixa eu vir para cá, dois conceitos que a gente trabalha também aqui no primeiro ano, que é a abiogênese e a biogênese. A abiogênese foi um bom tempo, um período longo até, de que as pessoas acreditavam que o ser vivo poderia surgir de algo inanimado, ou seja, aquilo que não tinha vida poderia dar origem a uma coisa que tinha vida. E por muito tempo ficou isso. Eles achavam que, tem até uma experiência, né, relato de uma experiência que eles colocavam uma camisa, uma vestimenta suja de gordura, da pele, suor, botavam trigo por cima lá e deixavam num quarto escuro e de repente, quando eles abriam esse quarto escuro, apareciam roedores. Eles achavam que os roedores tinham sido originados daquele tecido ou daquele material ali.
né? Falha. Os animais eram atraídos por causa do alimento do trigo que eles deixavam ali. Então, mas para quebrar essa teoria, demorou. E aí a gente agora entende que o ser vivo só pode surgir de um outro ser vivo. Ou seja, no processo de reprodução, seja assexuado quanto assexuado. Assexuado quanto sexuado, precisa ter uma vida gerando outra vida, célula a célula, tá bom? Qual é o terceiro fundamento? Vamos lá, pode abrir para mim, diretor. Todas as reações metabólicas ocorrem no interior das células. Professora, lembra aí para mim o que são mesmo as reações metabólicas? Gente, tudo que nós precisamos executar, tudo que nós executamos no nosso organismo, tá? Desde piscar, desde a energia que você tem para falar, para apresentar um trabalho, para fofocar da vida do colega que vocês gostam, né? A gente gosta de vez em quando fazer umas fofoquinhas, né? E para se alimentar, para digerir, para correr, para nadar, para enfim, tudo isso aí precisa de energia. E são os metabolismos energéticos que nós realizamos, respiração celular, fotossíntese nos vegetais, né? Quimiossíntese, fermentação, é a partir dessas reações que nós obtemos a energia. E essa energia, ela está aqui, ó, conectada às nossas unidades celulares. Então precisa de uma estrutura para que essas reações ocorram, tá? Então quando a gente fala lá das mitocôndrias, cloroplastos, ribossomos, elas estão presentes aonde? Na unidade celular. E onde esses eventos acontecem? Dentro dessas unidades, tá bom? Então esses são os 3 princípios básicos que fundamentam a teoria celular. E ela esses 3 pontos, ou esses 3 fundamentos são imprescindíveis para a gente compreender hoje, né? Ao longo de todas as descobertas de todos esses cientistas que nós vimos anteriormente e os seus apontamentos nos trouxeram esses esclarecimentos. Então vamos lá. A teoria celular e os tipos de tecidos, né? Ou tipos de células, perdão. Os seres vivos são formados por células e podem ser divididos em organismos unicelulares, dotados por uma única célula, no caso, uma bactéria, ou uma ameba, que é um protozoário, tudo bem? Então, eles têm uma única estrutura celular, são unicelulares, perfeito? Esses organismos, apesar de ter uma única célula, não quer dizer que eles sejam mais simples, quer dizer que eles evoluíram dessa forma. E se eles não avançaram nesse processo evolutivo, é porque a forma que eles adquiriram é suficiente para estabelecer a sua população no planeta Terra, tá bom? E nós temos também os organismos pluricelulares. Esses pluricelulares não precisam de nenhum instrumento óptico, não, a gente consegue visualizar. Então, tudo aquilo que é perceptível a olho nu está composto por muitas células ou seres pluricelulares, como os vegetais e os animais. Tudo bem? E aí a gente também tem uma diferença muito interessante e importante, que são os tamanhos, tá? Você imagine que alguns organismos a gente consegue visualizar a olho nu e outros a gente precisa de instrumentos ópticos, microscopia óptica, mas também alguns são tão pequenos, são tão minúsculos, menos que minúsculos, não sei qual é a palavra que eu poderia usar, mas são ínfimos. Eu preciso de uma microscopia eletrônica, galera. Por quê? Porque eu preciso de todo um aparato, tá? E uma tela que me amplie inúmeras, centenas, milhões de vezes para eu conseguir ter uma nitidez daquilo que eu estou observando. E essa microscopia eletrônica, a gente consegue visualizar os átomos, 0,1 nanômetro, a molécula do DNA e determinados tipos de vírus, tá bom? E a microscopia de luz ou microscópio óptico, a gente consegue ver aí alguns protozoários, algumas bactérias, algumas unidades ou organelas citoplasmáticas e, obviamente, aqueles que a gente consegue ver a olho nu, que são os organismos aí perceptíveis. Então, cada instrumento foi evoluindo de acordo com a necessidade e a descoberta desses organismos, tá bom?
E aqui a gente tem as formas das células. Então, as unidades celulares, elas podem ter diferentes tipos. O que eu acho mais bonito são os que vão compor o sistema nervoso, que é esses de forma estrelada, ou seja, os nossos neurônios, tá? Os nossos neurônios são uma das células do nosso sistema nervoso, que tem as outras células da glia, que também fazem parte desse sistema nervoso. Mas olha só o design dele, né? Ele tem uma estrutura, um corpo, tem os seus dendritos, esse corpo celular, essa parte mais no centro, os dendritos, que são essas ramificações, e o axônio, que é toda essa parte aqui, né? E eles vão se conectando e permitindo os impulsos nervosos. Temos também as formas esféricas, como o nosso ovócito secundário, tá? E temos aqueles mais discordes, que são as nossas hemácias, como eu falei para vocês, que tem essa biconcavidade aí, né, na parte superior e inferior. E temos as estruturas também mais fusiformes, mais alongadas, tá bom? Que vão constituir aí os nossos tecidos, certo? E, galera, é importante lembrar que cada uma dessas formas vai ser imprescindível para o tipo de função ou de tecido que essas unidades celulares juntas vão formar diferentes tecidos que vão constituir diferentes órgãos que vão agir de formas diferentes no nosso corpo, tá bom? Então vamos reforçar a nossa teoria aqui, olha só. A teoria celular se sustenta em 3 grandes pilares. Primeiro, a vida existe somente nas células. Todos os seres vivos são compostos por unidades celulares, ou seja, todas as reações dos organismos vão depender estritamente dessa estrutura ou dessa atividade celular. E é através da célula que toda a energia necessária para o funcionamento do nosso organismo seja obtida, convertida, armazenada e aplicada. Tudo bem? Segundo, as células provêm somente de células pré-existentes. Então, uma célula se origina apenas da reprodução de outras células, havendo assim a transmissão desse material genético, tá bom? Mesmo numa célula procariótica, você tem material genético, no caso das bactérias. Numa célula eucariótica, como a gente está visualizando aqui, ambas são células eucarióticas. Como é mesmo, professor? O que é mesmo essas células eucarióticas? As células que têm uma estrutura nuclear. Tudo bem? Então, todos são constituídos. Vegetais, animais e micro-organismos são constituídos por essas unidades celulares. E terceiro, a célula é a unidade de reprodução e de transmissão das características hereditárias. Galera, foco aqui. Dentro desse núcleo, tanto nas células eucarióticas quanto nas células procarióticas, eu tô falando especificamente de material genético, a gente tá falando de cargas hereditárias, tá? Então essas cargas hereditárias, características hereditárias, elas estão presentes nessas unidades celulares. Todos os caracteres genéticos são transmitidos de uma célula para outra no processo de reprodução. Mesmo os clones, mas são transmitidos a partir dessas unidades celulares. Tudo bem? Então você não pode deixar de lembrar, uma hora da prova, organismos eucariontes, organismos procariontes são estruturas celulares, tá? Contém estruturas celulares numa menor ou uma maior quantidade, mas são nessas estruturas celulares que todos os fenômenos que nos mantêm vivos e os mantêm vivos vai estar funcionando, tá bom? Então precisa ter a existência dela para que esse metabolismo aconteça e essa reprodução ou essa replicação aconteça. Tá certo, galera? A gente vai ter agora o quê? Pode colocar aqui, diretor, atrás de mim, por favor. O nosso momento interativo. Você vai ficar com o momento interativo, seu professor presencial já tem aí todo o esqueminha para vocês. A gente quer ver o feedback, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau.